Tem encontros que mudam o rumo de uma história. Quando uma criança começa a frequentar a escola, não é só uma nova rotina que se inicia. É o encontro entre dois mundos, o da família e o da escola. Dois espaços que, mesmo com olhares diferentes, compartilham algo essencial: o cuidado, o desenvolvimento e o futuro dessa criança. E é justamente na qualidade dessa relação que muitos momentos se constroem ou se fragilizam. Olá, eu sou Elaine, diretora pedagógica da Escola Santa Marina, e hoje tenho o prazer de ter aqui conosco a Daniela. Daniela Devides é educadora, especialista em psicologia positiva e ciência da felicidade, é mantenedora do Colégio de Araçatuba e idealizadora do programa Escola Mais Positiva. Daniela, seja muito bem-vinda. É um prazer ter aqui você hoje conosco para que a gente possa falar entre parceria de escola e família. Convido você a se apresentar hoje. Ah, que bacana! Meu nome é Daniela Devides, eu sou mantenedora do Colégio Degrau e eu gosto muito aliás, vamos dizer assim, eu me vejo como uma educadora por vocação. A minha paixão pelo estudo do desenvolvimento humano é algo assim que me deixa extasiada. E eu tenho foco na criança e no adolescente. Então, por isso, eu me aprofundei muito em áreas como a psicologia positiva, a disciplina positiva, neurociência e inteligência emocional. Tudo isso eu pego e vou para o meu laboratório, que eu falo que é a minha escola, que é um laboratório de vivência e de experiências. E ali eu procuro aplicar tudo aquilo que eu entendo que vai fazer bem para o desenvolvimento dos nossos alunos. Daí surgiu a Escola Mais Positiva, que foi a minha tese de TCC, numa das minhas especializações, onde eu idealizo aquela escola que eu vou desenvolver ela como um todo, trabalhando a tríade de família, professor e aluno. Por isso que a hora que surgiu esse convite do Papo de Parquinho para a gente falar sobre família e escola, eu venho aqui com dois vértices que é muito importante para essa relação. Então, fico muito feliz, muito obrigada por me convidar para vir até aqui. A gente que agradece, com certeza vai ser um papo maravilhoso, porque tudo isso que você falou envolve todas as fases da vida, né? E principalmente quando isso inicia na primeira infância, o quanto esse alicerce vai sendo forte no decorrer da vida dessa criança, desse adolescente, não é verdade? Com certeza, com certeza. Então vamos lá, que temos um roteiro de perguntas aqui para a gente bater esse papo. Então, quando a gente fala sobre escola e família, ainda existe uma ideia muito presente da divisão desses espaços. É como se fosse escola, um educa e o outro ensina, como se fossem dois mundos totalmente diferentes. Mas na prática a gente sabe que a criança não vê desta forma, né? Ela não separa o que aprende em casa do que vive na escola. Ela constrói, na realidade, sentidos a partir de tudo que experimenta, sente e observa. Então, a criança é aquela esponjinha que a gente fala, né? E é justamente por isso que o desalinhamento entre esses dois ambientes pode gerar ruídos importantes no desenvolvimento dessa criança. Então, pensando nisso, Daniela, olhando para o desenvolvimento emocional da criança, o que acontece quando a escola e a família caminham de forma desconectada? E o que muda, de fato, quando essa parceria se constrói de forma consciente e alinhada? Perfeito essa tua pergunta e principalmente a sua colocação ali no começo, né? A criança, ela não consegue dividir esse mundo que às vezes o adulto divide, né? Então, o mundo da escola com o mundo da família, com o mundo da minha casa. Só existe um mundo para ela, que é o mundo dela, que ela vai construir a partir dessa experiência que ela vive, tanto na escola quanto em casa. Quando esses dois lados não têm uma parceria, vamos assim dizer, o que vai acontecer com essa criança é um verdadeiro cabo de guerra emocional. Vamos dizer assim, um puxa do lado, o outro puxa do outro. Coisas que para a escola tem uma relevância, para a família tem outra. Vamos falar o exemplo do erro. Na escola, o erro é visto como uma oportunidade, um lugar para a criança crescer e para ela aprender muito mais.
Em casa, o erro é visto como uma falha, algo que tem que ser punido e que não pode acontecer. Como que essa criança vai vivenciar isso? Para ela fica muito difícil. Então, ela entra nessa batalha e que ela não consegue definir o que é o melhor para ela. Ela não tem nem maturidade para isso. Então, o pior desse caso ainda é quando ela coloca no papel de mediador. Então, peraí, quando eu estou na escola, eu preciso me comportar desse jeito, porque eu tenho que agradar meus professores. Quando eu estou em casa, eu já tenho que me comportar de outra forma. Então, imagina como que fica a cabecinha dessa criança nessa situação. Ao contrário, quando existe uma conexão entre família e escola, quando os valores são muito bem claros, né? Por isso que eu gosto de dizer assim, qual que é a melhor escola para o meu filho quando eu vou buscar? Eu sempre digo assim, a melhor escola é aquela que mais assemelha àquilo que você acredita. Porque se você colocar algo que vai ao contrário aos seus valores, essa escola não vai ser boa para você. Por mais que ela aprove, por mais que ela seja excelência, que você escute falar. A melhor escola é aquela que você tem uma conexão com ela. Porque a hora que existe essa conexão, Elaine, você bem sabe, essa criança se sente segura, ela se sente acolhida. E aí entra a neurociência que fala, quando ela tem essa calma, esse conforto, ela vai aprender muito mais. Então isso é muito importante, essa conexão entre família e escola, né? Até para a gente não colocar essa sobrecarga numa criança que ainda não tem a maturidade para tudo isso. Exatamente. E a gente vê que a adaptação não é só da criança, a adaptação é muito grande da família, Sim. né? Dos pais principalmente ali. Porque se a criança vê que na hora que a família, o pai, a mãe, a avó, quem for entregar lá para a professora estiver seguro da entrega que está fazendo, essa criança vai entrar segura. Perfeito. E se ela ver, se ela percebe a insegurança, aquele abraço da família que não solta, quero que você vá, mas não quero que vá, a criança já entra insegura, né? Você imagina, é um laço difícil de se desfazer. A criança, o mundo dela até então, principalmente quando é o primeiro filho, girou em torno dos pais, da família, de adultos, praticamente. Aí ela vem para um ambiente que para ela é totalmente novo. Eu gosto muito, né, quando eu me coloco assim, abaixada e olho para cima, eu falo, gente, é um gigante. Então você imagina para essa criança a hora que ela chega. Se ela sente essa falta de conexão da família com a escola, é muito difícil que a escola consiga reverter isso. Ela precisa desse apoio. A família precisa confiar na escola quando ela toma uma decisão. Por isso que eu falo que a decisão da escolha de um colégio para o seu filho vai muito mais da conexão dos seus valores, que é aquilo que você acredita, que aí deriva a confiança, com certeza, do que o prédio mais bonito, a estrutura é melhor, ou o material que ela usa, entendeu? Então é uma coisa um pouco mais profunda, ela não é tão visual, né? Sim, ela sim. é mais interna mesmo, com certeza. A gente sabe que a hora que começa a aula, o primeiro dia, não é a estrutura do prédio que vai falar, é o que está aqui. Não é o que está no coração, naquele momento, essa conexão. Quando a gente fala de conexão, a gente fala de conversa, comunicação, né? E às vezes há uma fragilidade no meio desse processo por uma falta de comunicação clara entre a escola e a família. O quanto é importante que na pequena dúvida que a família tenha, procure a escola para conversar, né? E que essa comunicação ocorra, porque essa comunicação vai trazer segurança para a família e para a escola. Na sua experiência, Daniela, com educação socioemocional, a psicologia e psicologia positiva, o que diferencia uma comunicação que realmente fortalece a parceria entre escola e família daquela que, mesmo sem intenção, acaba gerando insegurança, distanciamento ou ruídos entre as duas partes? Eu gosto sempre de dizer, Elaine, que essa comunicação, ela precisa ser baseada em 3 princípios muito importantes. O primeiro é o respeito mútuo, que tem que haver das duas partes. Depois é uma comunicação que a gente pode dizer assim, não violenta, aquela comunicação intencional mesmo, que a gente tem o cuidado, sabe, de olhar, de entender as duas partes.
E por fim, o foco, que tem que sempre ser o bem-estar da criança. Quando você une esses três princípios, você consegue fazer uma comunicação efetiva e muito clara, entendeu? Para esse seu pai, para essa sua comunidade. Porque você está focada naquilo que tem muita importância. O respeito, eu digo muito que a gente não é concordar, mas a gente precisa respeitar a visão que o pai tem da situação. Porque aquela é a visão de mundo dele. Não é, e é olhar sem julgamento, sabe, Elaine? Ele tá certo, ele tá errado, não, é a escola que tá certa. Mas é ter aquele espaço de acolhimento a esse pai, de escutativa. Então, vamos lá, o que você tem para me dizer? E às vezes, o que ele vai falar não vai ser de muito agrado a você, mas você tem que saber muito bem receber isso, porque a gente precisa aí usar muito a empatia, né? Para se colocar mesmo no lugar dele, ver que às vezes ele vem de uma criação que é diferente, ele luta muito com vários conceitos que no mundo atual a gente precisa agregar, às vezes até de uma forma muito, como que eu posso dizer, forçada, não que eu queira, não que eu concorde, mas eu preciso conviver com tudo isso. Então eu falo que essa escola ela tem que ser muito aberta, ela tem que ser acolhedora nesses momentos, principalmente de crise. Saber olhar esse pai. E o pai, da mesma forma, ele precisa também se abrir para o ponto de vista da escola, porque é complicado uma escola. Não é só o filho dele que está aqui dentro, eu tenho vários, e eu tenho várias famílias também com posições diferentes. Então o pai, a hora que ele traz alguma dificuldade, algum desafio, ele tem esse olhar cuidadoso também com esse nosso trabalho, né? E que isso se estabelece, Elaine, é o que eu falo, é essa confiança que a gente vai criando com essa família, é essa parceria, né, que a gente vai desenvolvendo em cada detalhe que a gente, por exemplo, até agora eu visitando a escola, o cuidado que vocês têm com o espaço, olha, que a gente tem intenção de fazer isso, porque a gente vê, quer dizer, e a família vê, sabe, não no informativo que você está mandando, nós estamos fazendo, mas ela consegue sentir isso de vocês. Então eu falo que isso é fantástico, é aquela comunicação que funciona, não é a comunicação escrita, não é aquela que, não é o marketing que é muito importante, mas é aquela vivência do dia a dia, que eles conseguem ver o que a escola faz realmente e criar toda essa conexão. Essa com conexão, certeza, com essa certeza. comunicação, essa parceria faz toda a diferença Com mesmo, certeza. né? Quando você tem a escuta ativa para a família e ela percebe que ela está sendo ouvida, por mais que o que ela, como você falou, o que ela pretende ou o que ela deseja talvez não seja possível, porque é uma educação, a escola é uma educação coletiva, né? A família, ela tem a visão do filho e nós de um todo. Então, por mais que não seja possível, mas ele se sentiu ouvido, ele se sentiu respeitado, ele sai dali com um vínculo muito grande com a escola. Né? Então, é essa comunicação quanto é importante e essa empatia. Com certeza. Né? A empatia e principalmente essa educação socioemocional que ela é importante iniciar na primeira infância, mas como a questão da educação socioemocional é para a vida. Para a vida, com certeza. Para a vida, né? Com certeza. E durante os meus estudos em inteligência emocional, eu vi a necessidade que nossos alunos, nossas crianças têm desse desenvolvimento, sabe, Elaine? Você como diretora, você acompanha isso com certeza. E hoje a minha fala é essa, que a educação socioemocional, ela é tão importante quanto a alfabetização, sabe? Eu batalho por isso, porque eu acredito muito, se as escolas priorizassem essa educação voltada para as emoções, entendeu? Para esse conhecimento, muitos problemas que ela tem dentro dela seriam reduzidos, entendeu? Por quê? Porque a criança, a hora que ela aprende a se conectar com ela mesma, a entender o que ela está sentindo, muitos desafios que ela passa que todas as vezes é porque ela não sabe se expressar, entendeu? A gente vai estar ajudando ela a resolver. Então, por isso a importância
quando ele é pequenininho, ele já entender o que é uma tristeza, o que é uma raiva, o que é um medo, que hoje, você sabe disso, até mesmo nós temos adultos que não sabem o que é isso, né? Não está claro para eles. Então você imagina eles aprenderem sobre isso, né? Eu falo, é o meu sonho. A gente sabe que a parte acadêmica é muito importante também, mas uma parte acadêmica sem uma inteligência socioemocional, ela não caminha. Tá interligado, Sim. né? Onde que a criança ela vai aprender, onde ela vai se desenvolver? É justamente naquele ambiente que ela se sente acolhida, que ela tem conexão com os professores, que ela se sente parte. O ser humano, ele nasce e ele corre atrás do pertencimento. Então, a hora que ela chega num lugar, que ela vê que aquele lugar a espera, que aquele lugar quer o bem dela, ela vai se sentir confortável e o aprendizado vai ser uma consequência gostosa daquilo, né? Sim. Então, a escola, eu acho que o maior desafio, tenho certeza que ela tem, é fazer essa criança pertencer a esse lugar chamado escola, é desenvolver aquele gosto dela assim, eu preciso ir ao colégio hoje, eu não posso faltar, tem alguma coisa bacana me esperando, né? Sim. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso na cabecinha deles, poxa, a nossa missão está cumprida, porque o resto vai ser uma consequência, ele vai aprender muito mais fácil, ele vai se desenvolver, a resiliência que hoje tanta gente precisa, não é? Ter esse jogo de cintura por tanta coisa que acontece. E hoje a gente vê adultos tendo crise de felicidade, você acredita nisso? Acredito. É uma coisa assim que a gente fica de boca aberta, mas o bem-estar dele está a nível assim baixíssimo. É a nossa geração Z que está com esse problema assim incrível. Então, por que a gente não pode cuidar desses que estão vindo, né? Com certeza. E é tão importante quando a gente ensina eles a nomear o sentimento. É a coisa mais linda de a gente ver os pequenininhos sabendo identificar, eu estou com raiva, eu estou alegre, eu estou triste. Né? E a partir daí a gente trabalha a empatia, o autoconhecimento, a autorregulação, que é fundamental se a gente desenvolve isso nas crianças, né? Que ele vai se tornar um ser humano fantástico, ele vai se auto-perceber, ele vai saber quando ele não está bem, ele não vai sair descontando a tristeza dele nos outros, né? Então tudo isso é muito trabalhado desde criança na questão da inteligência socioemocional, né? E que eles também aprendem isso com as relações. Com certeza, no relacionamento. Eu falo assim, a própria situação do bullying em si, que a gente vê, né, aquela criança que fica atormentando o outro, que fica, enfim, fazendo coisas que o outro não gosta, e isso vai crescendo, vai se tornando algo maior, por algo que ele mesmo não está entendendo. Às vezes ele está querendo expressar algo por esse amigo, por esse colega, mas ele não sabe como. E o que eu gosto muito de tudo isso, Elaine, é que eles aprendem que todas as emoções são boas. Não existe emoção ruim. Mas o que a gente tem que aprender com todo esse desenvolvimento é identificar cada uma delas e encontrar ferramentas que eu possa fazer com aquelas que eu não me sinto bem, passe. Tá? De uma forma, tipo assim, mais rápida. Então, se eu tô com raiva, por exemplo, né? Eu vou sair batendo em todo mundo, esmurrando todo mundo? Não. Eu posso entrar no meu quarto, eu posso soltar um grito muito forte, eu posso chorar, eu posso escutar uma música. Quer dizer, eu tenho caminhos que não é agredindo o outro, que não é xingando o outro, para extravasar esse sentimento que tá dentro de mim. Então, quando a criança, quando o aluno, ele consegue identificar isso, meu Deus, imagina como a vida dele vai ser mais fácil, né? Então, eu falo assim, que a psicologia positiva, que a gente chama de ciência da felicidade, ela é preventiva, né? Não é depois que você está doente que você vai aplicar. Não é depois que você desenvolveu um quadro de ansiedade grave ou uma depressão. Aí você precisa mesmo de um apoio psiquiátrico, até mesmo psicológico. Mas é quando... Antes de tudo isso acontecer,
é quando eu estou vivendo, é quando a coisa está acontecendo comigo. Então, eu estou munido de aprendizados, de conhecimento, que vai me ajudar a regular a emoção que eu estou sentindo, e tá tudo bem eu ficar triste, e tá tudo bem eu ter medo, e tá tudo bem eu sentir raiva, mas eu vou saber como lidar com tudo isso. Como lidar. Fantástico. E como tudo isso, a criança que ela é trabalhada desde pequena no socioemocional, as atitudes dela impactam o mundo, né? Demais, eles são outros, porque eles crescem com uma mentalidade de crescimento, né? A gente consegue, como eles vão adquirindo esse conhecimento de uma forma educativa, vamos assim dizer, né? De uma forma montada mesmo, não é algo assim, porque eles até adquirem, Elaine, vamos falar assim, mas isso eu aprendo, isso eu aprendi, mas você aprendeu naturalmente. Você concorda comigo que se eu te entrego um método que você segue, esse aprendizado vai ser mais fácil? Sim, com certeza. Não é? Vai ser conduzido Quanta ali. coisa que a gente aprende pela dor. Precisa. Será que se você ter esse conhecimento antes não vai ser melhor? Com certeza. Não é? Então imagina esses nossos jovens quando eles saem para o mercado de trabalho, a primeira contrariedade que eles têm, eles pedem demissão, né? Exatamente. Então hoje não está mais contratar pelo currículo, mas está pelas habilidades emocionais que eles têm, porque eles não conseguem enfrentar um não. Se a gente consegue trabalhar isso com ele, né, que não é a oportunidade dele crescer, dele olhar, encontrar um outro caminho, será que a vida dele não vai ficar mais fácil? A tolerância à frustração, Nossa, né? isso... No início a gente conversou sobre alinhamento, né? Entre as famílias, a conexão da família com a escola, e você deu até o exemplo de que o erro na escola é para o crescimento. E muitas vezes o erro em casa não é o crescimento, é uma ação para ser punida naquele momento, com né? certeza. E quanto a gente aprende muito com os erros. Demais. Isso é fato, todo aprendizado nosso é com erro. Então, às vezes essa comunicação entre escola e família, ela pode ter algumas ausências e conflitos também, com certeza. Né? Então, a escola e a família, nem sempre elas vão pensar da mesma forma, né? Isso faz parte de qualquer relação. Né? A gente tem, como nós conversamos no início, são diversas famílias, diversas culturas, valores, né? Entendimento. Então, é claro que nem todo mundo vai ter a mesma forma de pensamento. Então, o ponto não é evitar as diferenças, mas é entender como elas são conduzidas. É isso que é como a gente conversou, né? Chamar, conversar, a comunicação, alinhar, a empatia, né? Pensando nisso, Daniela, na sua visão, o que sustenta uma relação de confiança entre escola e família, mesmo quando surgem divergências? E como transformar esses momentos em oportunidades de diálogo e crescimento, e não de afastamento? Eu falo assim, toda parceria, todo relacionamento tem divergências, e que bom que tem. Porque eu acho que se a gente vivesse numa sociedade onde todo mundo pensa a mesma coisa, primeiro que ia ser muito chato, né? Todo mundo concordar comigo. E segundo também, porque eu acho que isso é uma forma da gente crescer, da gente se tornar melhor, da gente conhecer algo que a gente... Pô, a visão dela é tão bacana, ou não concordo nada com o que ela disse, mas por que será que ela pensa assim? Despertar esses questionamentos é algo que faz parte da nossa evolução, entendeu? E é algo que ela tem que ter, que ela tem que fazer presente, ainda mais se tratando de uma escola, que é um lugar onde a gente tem formação. Então, quando a gente tiver algo divergente, encarar isso como uma naturalidade, mas não uma naturalidade assim, tá tudo bem que está acontecendo. Não. Eu trago esse pai para a conversa, ou no caso do pai, eu chamo a escola para a conversa, que isso é muito importante, sabe? Antes dele ficar lá confabulando o que poderia ter acontecido, o porquê disso, ele vai até a escola fazer o questionamento. Eu acho que isso da parte do pai é uma atitude assim, muito nobre, entendeu? Porque ele dá ouvido, dá a chance da outra parte se explicar nessa situação. Porque às vezes é essa falta de conversa que gera os burburinhos, os problemas, as dissociações, e que pode transformar num problema muito mais grave. Então, a escola mostrando essa abertura para esse pai, quando você tiver
com um problema, quando você tiver algo desafiador, vem até a gente para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar. E também o pai tendo ele saber, entendeu, que você vai chamar ele também quando tiver alguma coisa, é o respeito mútuo, né, que eu falei ali atrás, e essa comunicação que a gente vai ter sem julgamento, sem achar quem é certo, quem é errado, que não é esse nosso objetivo. É isso que a gente vai conseguir para fazer com que esse nosso laço cada vez seja maior, se estreite mais, entendeu? E que a gente possa crescer junto com essa criança, porque ela vai sentir tanto a confiança das pessoas mais importantes na vida dela, que é a família, com aqueles que são, eu posso dizer, os mais respeitados da vida dela, que é a escola, professores, tudo que está ali dentro, porque eu falo, né, a gente vira exemplo em tudo. Eu digo muito para minha equipe, né, para os meus professores, assim, cuidado com o que vocês fazem lá fora, porque você vai estar sendo visto por alguém. E esse alguém é seu aluno. E ele vai estar copiando exatamente o que você faz. Você pode ter certeza. Então, até foi a nossa conversa. Como a nossa responsabilidade é grande. Não é? Porque, além de tudo, a gente tem também que inspirar. Né? Então, eu falo, se você resolveu ser educador, se você optou por esse caminho, que eu falo, ou você nasceu com isso, ou você foi picado pelo aquele mosquitinho, né? Que nunca mais vai te deixar. Então, você pode ter certeza que você optou por um caminho que você vai estar sendo referência, liderança, inspiração na vida de todo aluno e também de pais, entendeu? Que apoiam aquilo que você acredita, que estão do seu lado junto com você. E nessa relação de confiança que eu falo que é muito importante, é que a gente consegue criar essa conexão. E como você falou, é algo que a gente precisa trabalhar. Essa mentalidade da escola, a forma que ela trabalha, Elaine, a gente precisa deixar muito clara para os pais. Porque lembra, como eu falei, os valores deles têm que estar conectado com o nosso. Senão, para a criança, tudo fica muito mais difícil, né, de evoluir. Não é ser o mesmo, porque não vai ser. Mas está muito próximo daquilo que eu acredito. Porque aí sim você consegue uma verdadeira transformação. Quando eu comecei a aplicar o Escola Mais Positiva, os programas do Escola Mais Positiva no Degrau, foi em 2017 que eu começo com esse projeto. E eu tive muita relutância, não de aluno. Aluno, eles acolhem, eles abraçam como se fosse assim, né, a coisa mais estudada do mundo, mais validada, mas de pais e professores. Então foi aonde que eu vi que eu precisava começar de outra forma. Então, eu precisava primeiro sentar com os educadores, mostrar o que era aquilo, depois sentar para os pais e falar, é assim que a escola vai trabalhar, para aí eu chegar naquele meu ponto final, né? Não é ponto final, sempre é reticência esses alunos, mas que eram os nossos alunos e conseguir uma evolução, porque não adiantava nada eu trabalhar aqui dentro e a hora que ele chegava na casa dele, ele tinha tudo desconectado. Ou pior ainda, eu trabalhava ali no pátio e tal, porque no começo era eu, aí chegava na sala de aula e ele não tinha conexão com o professor. Então... e essa conexão, Daniela, é assim, né? Quando a gente está com a criança, com o adolescente, você está trabalhando com ele, ele está super receptivo. A família e muitas vezes os colaboradores, por eles não ter tido esse espaço, né? E era um espaço onde, quando criança, a gente for pensar, é aquela questão de que entrar em contato com a dor não faz bem, então você não vai entrar em contato com seus sentimentos de tristeza, de raiva, era aquele famoso engole o choro, né? Nossa então, como senhora. que você vai trabalhar com a criança se você não está pronto para isso? Perfeito. Então, a mesma forma, nós vimos aqui quando entramos com a educação socioemocional também, a necessidade de trabalhar primeiro os adultos, eles entenderem o que é a educação socioemocional, porque a criança está super aberta para isso. Sim, sempre. Né? Os alunos, espaço de fala deles, de construção, a empatia que você vai vendo crescer, eles chegarem e falar de repente, olha, eu briguei com o meu amigo, mas eu não tô bravo com ele, eu tô bravo com outra situação que aconteceu. E eu acabei escutando, eles conseguirem verbalizar, eu falei, isso é fantástico, é uma delícia. Porque é exatamente o que iniciou na nossa conversa.
a criança, o aluno, ele não vai separar esses dois mundos. Para ele não tem mundo família e mundo escola. Não. Né? Elas estão juntas, né? Esse Isso. mundo para ele tá junto. É o mundo dela. É o mundo É esse dela. mundo que ela está construindo, com as vivências que ela tem na escola e em casa. Então é esse mundinho que existe para ela. Não dá para separar em dois, né? E a gente precisa ter isso muito claro. E os pais também, né? Porque a hora que eles se desconectam na escola, Elaine, é basicamente isso. Ó. A criança, para ela aprender, ela tem que estar feliz. Ela não, se ela não estiver feliz, ela não aprende. Então, o pai precisa ter essa consciência. Imagine ela estar no meio de um cabo de guerra, que ele chega lá em casa, o pai fala mal da escola. A escola, ela chega na escola, a escola fala mal do pai. Não, ela não vai se sentir bem. E a felicidade é o bem-estar, entendeu? E é onde nós falamos, né? A criança, ela vê o professor como ídolo. Né? Aqui é a referência dela dentro da escola. E se ela ouve falar desse professor em casa e vice-versa, ela fica em conflito. Então, por isso que a comunicação da escola com a família é essencial. E é o que a gente também conversou aqui logo no início. Por mais pequena que seja a sua dúvida, procure a escola. Isso. Né? Não vai guardando isso, procure a escola. E ao realizar a matrícula do seu filho, procure conhecer a proposta pedagógica da escola, porque a proposta pedagógica tem que estar de encontro com os seus valores, com o que você deseja para o seu filho. Não é a estrutura da escola, é a proposta pedagógica. Com certeza, com certeza. E identificou que sim, é isso que eu procuro para o meu filho, entendeu? Com certeza você vai ter os melhores resultados e essa vai ser a melhor escola para o seu filho. Né? Eu falo assim, matriculei porque eu vi uma propaganda muito bonita, ou porque todo mundo fala, porque o filho do meu amigo está, o filho do teu amigo está, mas você precisa ir lá conhecer. Essa é a tua responsabilidade como pai. Não é entrar dentro da escola e dizer o que a escola tem que fazer. Você tem que confiar na competência da escola que você pôs o seu filho. Porque quem vai ditar essas coisas, e aí é um ditar, porque realmente ela estudou para isso, é ela. Mesmo que você não concorde, é aquilo que vai ser a realidade dele. Por isso que tem que estar muito atrelado àquilo que você acredita. Senão não dá certo. Não é? É isso mesmo. Daniela, que papo gostoso, maravilhoso bom, né? Esse nosso papo de parquinho sobre relação de escola e família. Muito bom. Foi maravilhoso recebê-la aqui, ter você conosco. Né? Pena que já chegamos ao final. Isso. Mas antes de nos despedirmos, fala um pouquinho dos seus projetos, das suas redes, para quem quiser te seguir, conhecer um pouco mais sobre a Daniela. Obrigada pela oportunidade, Elaine, de estar divulgando esse meu trabalho aqui com vocês também. Uma escola que eu adorei e ainda pontuo, a comunicação de vocês está de parabéns. Os minutinhos que eu fiquei sentada ali na recepção, aguardando a minha entrada, eu vi 2 pais saindo da sala de atendimento e as pessoas que estavam atendendo, eu não as conheço, mas elas sempre falaram assim, o que você precisar, você pode nos procurar, a gente está sempre à disposição. Então é justamente isso, essa abertura linda que vocês dão para os pais aqui dentro, onde eles têm o acesso, não é o acesso a tudo que eu falei, cada um tem sua responsabilidade, mas que na hora que eles precisam, eles se sentem acolhidos. Vocês têm um espaço para recebê-los, então isso é super bacana e faz toda a diferença na evolução dessa educação dessas crianças. Então vocês estão de parabéns. Bom, quanto ao meu trabalho, quem se identificou, quiser conhecer um pouco mais, meu nome é Daniela Devides, eu tenho um Instagram, onde eu coloco bastante coisa a respeito de psicologia positiva, disciplina positiva também. O site do Colégio Degrau, que eu falo que é o meu laboratório de vivências, onde a gente tem esse meu trabalho ali na prática mesmo, né? Ele acontecendo no dia a dia, com aqueles olhares incríveis daquelas crianças que eu sou literalmente apaixonada. E agora eu estou num momento assim, muito especial, que eu falo assim da minha carreira, que eu fiz um plano de expandir o Escola Mais Positiva. Então, eu estou levando ele para fora dos muros do Degrau. Isso é uma coisa que me deixa muito orgulho, porque eu tenho um propósito muito claro para mim. E eu falo que aquilo que me faz bem, Elaine,
eu não guardo para mim, eu quero compartilhar, eu quero que as pessoas usem, eu quero que as pessoas aplicam, porque eu falo, se foi bom, eu tenho que divulgar isso, entendeu, para o mundo, porque, enfim, eu vou diminuir tanto o caminho, porque tá, você pode chegar nesse mesmo lugar que eu tô, mas eu posso encurtar tanto esse caminho para você, então por que não eu espalhar, né, esse trabalho tão maravilhoso que é o Escola Mais Positiva, que aí eu tenho um programa para os professores, que é o Conexão Emocional Acadêmica, onde eu coloco essa importância do emocional e o acadêmico andar junto. Então eu preciso desenvolver essa parte dessa criança emocionalmente para que ela aprenda. Então é essa metodologia que eu criei, que dá assim resultados muito bacanas dentro de sala de aula, porque ele conta muito com a participação do aluno, e a hora que ele se sente inserido, que ele tem essa conexão com o professor consegue uma sala muito mais engajada, então é muito bacana. A psicologia positiva no programa Florescer, que aí eu passo já um contato com os pais, né, que aí a gente trabalha todo esse contexto que é trabalhado dentro da escola com as famílias. E o Mundo Mais Positivo, que é um material de educação socioemocional para o infantil e Fundi 1, né, que esse a gente está lançando agora. Vamos dizer, eu preparei mesmo, porque antes a gente fazia daquele modo caseiro, sabe? Então faz, professora, aplica. Deu certo, pô, que bacana, vai pro livro. E esse que aplica, nossa, super 10, vai pro livro. Então aí eu consegui fazer um compilado bem bacana, e agora ele tá aí e eu tô muito feliz. Então quem quiser conhecer é Mundo Mais Positivo, e também Daniela Devides nas redes sociais, vocês vão encontrar todo esse trabalho. Que legal, nossa. A educação só tem a ganhar com você, porque você, quando fala de educação e do seu projeto, os olhos brilham. Então, se vê o amor que você tem por todo esse projeto e pela educação. E você também é autora, sim, né? Sim. Eu escrevi, são 3 livros que eu tenho hoje. O primeiro que foi meu início, que foi Desafiando a Felicidade, que eu fiz um livro para adolescentes, e com todas as ferramentas da psicologia positiva para eles colocarem em prática. Então, na verdade, é um journal que eles utilizam todos os anos. E eles amam porque cada ano que eles respondem de uma forma diferente. Então, eles falam, Dani, meu journal já está outra coisa, eu não tenho mais os mesmos objetivos. Então, é até uma forma de autoconhecimento, né, que a gente coloca na escola e que é muito bacana também. O segundo foi o Mire nas Estrelas e Acerte a Lua, que fala sobre a psicologia positiva, minha grande paixão, a ciência da felicidade. Então aí eu estou bem focada na felicidade. E esse último que nós estamos lançando agora, em maio, que é da reação à conexão, que aí traz a metodologia emocional acadêmica ali dentro para professores, também direcionado na parte de bem-estar, NR1, que a gente tem que ter todos esses cuidados agora, né, com a escola também. O autocuidado do professor, que é muito importante nesse desenvolvimento todo dessas crianças. Que legal, que trajetória bonita, quantos projetos. Dani, muito sucesso para você, tá? Nós agradecemos por mais essa conversa de Papo de Parquinho, foi muito importante, muito rica, com muito conhecimento. Obrigada. Eu que agradeço. Então, aproveitando, sigam a Daniela Devides nas redes sociais e também nossa escola, @Escola Santa Marina, para não perder nossos próximos episódios. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Papo de Parquinho. O Papo de Parquinho também está no Spotify para que você possa nos acompanhar de onde estiver. E se quiser sugerir temas para os próximos episódios, deixe nos comentários. A educação começa na conversa e por aqui a gente segue conversando. Eu que agradeço a presença e foi muito bom estar com vocês. Tchau, tchau.